Glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus, amada igreja. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, louvor e adoração. 5:18, carta de Paulo aos Efésios. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Aqui fala do Espírito, né? Mas aqui é o Espírito Santo, está se referindo ao Espírito Santo de Deus, não é isso? Amém? Então Paulo aqui, querido, ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, na qual ele abriu essa igreja, e foi luta, querido, para abrir. Ele passou lá uns 3 anos para edificar essa igreja, pregando para os gentios, para o povo ali. E ali a gente sabe que teve uma luta, uma batalha ali. Não foi fácil para Paulo pregar ali, né? Que existia ali o templo da deusa Diana, né? Artemis, né? Então existiu ali esse templo. E ali o inimigo se levanta contra Paulo. Depois que Paulo ali, querido, ele alcançou muitas almas ali, muitas vidas foram transformadas, inclusive até uma jovem que tinha um espírito de adivinação. Paulo expulsa, Paulo vai preso, mas Paulo não para, Paulo não desiste. Paulo continua pregando ali para aquele povo. E o Demétrio ali, querido, que era um dos artífices, ele vendia, né? Ele fabricava de madeira, de barro, sabe, os seus ídolos. Então ele fazia de tudo ali. E ele percebe que não está tendo mais lucro. As pessoas não querem mais comprar as imagens. E ali ele vai fazer um montinho. Um montinho para quê? Para tentar parar Paulo, tentar intimidar Paulo. Então eles vão se levantar, se opor contra a obra de Deus naquele lugar, querido. Sabe, então Paulo edificou essa igreja debaixo de muita luta mesmo. Não foi fácil, mas o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. E os cultos ali daquela deusa Diana, né? Eram uns cultos, querido, que o povo adorava ela ali. Era Deus da fertilidade, da prosperidade. Então, esse culto estava se acabando. Mas tinha um outro culto, né, chamado do Dionísio. Esse culto era, as pessoas usavam bebidas e fazia aqueles cultos, né, infelizmente, né, de orgia, as coisas mesmo ridículas mesmo, onde o inimigo impera, onde o inimigo age, né? Bacanal, aquelas coisas todas. Então era um culto que eles faziam lá. Tinha as sacerdotisas daquela época ali, né? Culto que tinha ali prostituição, muitas coisas, bebida, muitas coisas mesmo do inimigo mesmo. Mas Paulo ali estava pregando essa palavra, pregou, muita gente se converteu. E a cidade de Éfeso era uma cidade onde tinha muito movimento, cidade muito povoada. E enfim, a igreja foi edificada, o nome do Senhor foi glorificado ali. Mas Paulo aqui nessa passagem ele está dizendo para o povo, né, ali, não se embriagar com vinho, onde há contenda, confusão, briga, discórdias, né? Não vos embriagueis com vinho,
Mas, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Isso aqui que é trazendo para nós hoje. Quantas pessoas hoje precisam se encher do Espírito Santo de Deus? Muitas pessoas hoje estão vazias. Vazias de Deus, vazias do Espírito Santo. E você conhece uma pessoa quando ela está vazia? Dá para conhecer, pastor? Dá. É o tamanho do pulo que ela vai dar? É a altura do pulo? Não. É a altura do grito? Não. Não é pela altura do grito, glória a Deus. Não é pela altura do seu glória. Não é pela altura do seu pulo que você conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você entendeu? Não é quantas vezes ela roda no meio da igreja, né? Que você vai conhecer uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Então há as evidências do Espírito Santo, do mover de Deus, do trabalhar de Deus. E Paulo está dizendo, querido, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis. E quantas pessoas hoje precisam se encher? Porque às vezes, irmão, tem gente que está cheia mais de si do que de Deus. Precisa se esvaziar, porque na verdade quem tem que aparecer é Ele, quem tem que brilhar é Ele. E às vezes tem gente que diz assim, hoje eu estou cheio. Ah, eu estou cheio. Quem está cheio não está dizendo que está cheio. Quem está cheio, as pessoas vão olhar e vai ver, vai perceber. Sabe? Às vezes a pessoa está cheia, mas é de si. Como eu já disse aqui. Por exemplo, Pedro. Jesus chega para Pedro e vai dizer, Pedro, vai dizer para os seus discípulos, essa noite todos vocês vão se escandalizar em mim. Todos vocês vão me abandonar, vão me deixar. Todos vocês vão fugir. Aí Pedro, cheio de si, não, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Se for para morrer, eu vou morrer com o Senhor. Sabe? Por quê? Porque ele estava cheio de si. Pedro aqui ainda não tinha o Espírito Santo de Deus, ainda não fora revestido de poder. Pedro aqui ainda precisava aprender, precisava buscar, sabe? Buscar muito. E ele vai dizer para Jesus, Jesus que conhece cada um de nós, Jesus que conhece as nossas fraquezas, Jesus que conhece as nossas limitações. Ele vai dizer para Jesus, não, Senhor, eu não. Tem gente que bate no peito e acha que ele nunca vai fazer isso, não sabe nem aquilo. Eu jamais vou fazer isso. Eu jamais faria um negócio desse. Cuidado, meu filho. Eu jamais faria tal coisa. Cuidado, porque um dia você pode ser provado. Porque tem gente, querido, que às vezes diz certas coisas porque está firme naquele dia. Mas tem momento que a pessoa está fraca. Aí você pode fazer, sabe? Então aqui Pedro vai dizer, não, Senhor. E Jesus vai dizer o que para Pedro? Jesus, hoje mesmo, só hoje, tu vai me negar. Não vai ser só uma vez não, Pedro. Você vai me negar 3 vezes, só nessa noite, só nessa madrugada. Jesus conhece as nossas fraquezas. Jesus conhece a nossa caminhada. E Pedro vai dizer que não. Bate no peito. Eu falo por mim. Se os outros negarem, eu não sei. Mas eu não, eu jamais vou te negar. Na mesma noite, meu filho, na mesma madrugada, só nessa noite 3 vezes, conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque ainda não tinha o Espírito Santo. Por quê? Porque estava cheio de si. Tem pessoas que é assim, irmão. A vida está cheia de si, cheia de orgulho, cheio de arrogância, mas não está cheia de Deus.
Que a gente precisa se encher de Deus. Quando a pessoa que não está cheia do Espírito Santo, ela anda reclamando, anda murmurando, porque ela não está cheia de Deus. Que a gente precisa se encher de Deus. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente anda alegre, a gente anda, sabe, feliz da vida. Não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o que aconteça, mas a gente não volta atrás, a gente não nega Jesus, a gente não vai se zangar, se irar, não, porque está cheio do Espírito Santo. Mas tem pessoas que estão cheias de ódio, tem pessoas que estão cheias de mágoas, rancor, sabe? Pessoas assim, que precisam se esvaziar. Sem falar, né, que está cheio de outras coisas aí, né? Sem falar que está cheio de outras coisas. E a gente tem que se encher de Deus. Cada dia a gente tem que se encher da presença de Deus, se encher do poder de Deus. Cada dia nós temos que buscar mais a Deus. Porque se a gente não se encher, a gente para no meio do caminho. Se a gente não se encher, a gente vai desanimar, vai se entristecer. Se a gente não se encher da graça, do poder de Deus, da presença de Deus, do Espírito Santo, nós vamos murmurar, nós vamos voltar atrás, nós não vamos suportar as adversidades, as perseguições, nós vamos parar no meio do caminho. Você já viu o carro, né? Quando você vai andar, você está quase sem gasolina, está secando o tanque, né? Aí quando está secando, entra na reserva, acende aquela luzinha, e ele fala assim, ó, pim! É um alerta. Já é um alerta. Para quê? Para você ir para o posto mais próximo e encher o tanque, se abastecer, né? Porque se você não for, você para no meio da viagem. No meio da viagem, o carro para, meu filho. O carro não vai nem para frente nem para trás, né? No meio da viagem você não vai chegar ao seu destino. É por isso que o crente, ele tem que estar cheio do Espírito Santo, que é para ele chegar no seu destino. Eita, e qual é o destino, meu filho? O nosso destino aqui é o céu. O nosso destino aqui é a nova Canaã de Deus. E se nós não se encher, nós vamos parar no meio do caminho, nós vamos sucumbir, vamos voltar atrás, nós vamos murmurar, não vamos suportar a pressão. Nós não vamos suportar a pressão do adversário, porque o inimigo trabalha dia e noite, noite e dia, para nos fazer parar, desistir. É 24 horas que o inimigo trabalha, meu filho. É 24 horas, dia e noite, noite e dia, para te fazer parar, desistir, voltar atrás. E se o cristão, o servo de Deus, não se encher, querido, do Espírito Santo, ele para. Como muitos já têm parado na caminhada, muitos. Nós temos que se encher todo dia, irmão. Nós temos que se encher todo dia. Você está sentindo que está meio fraco? Você percebe, né? Você está meio fraco. Tem os sinais espirituais. Quais são, pastor? A pessoa não ora mais, a pessoa não pega na Bíblia de vez em quando, e olha lá, está morrendo. A pessoa não sobe mais os montes, a pessoa não tem mais aquela alegria, aquele ânimo
dia está na casa de Deus. Algo está acontecendo. Aí já serve de alerta para nós. Para nós buscar mais a Deus. Buscar mais a presença. Ora mais. Sabe? Lê mais a Bíblia. Buscar mais o Senhor. Já são os sinais, querido. Porque daqui a pouco a pessoa está desviado. Desviado aonde? E o pior é dentro da igreja. E o pior está desviado não é do mundão lá fora, não. Está desviado dentro da casa de Deus. Está na casa de Deus, mas não sente aquela alegria. Está na casa de Deus, mas não sente mais aquela, sabe? Aquela vontade, aquele desejo. Não tem mais prazer de pregar, não tem mais prazer de orar, não tem mais vontade de vir para a igreja. Sabe? A palavra está sendo pregada, não sente mais nada, não sente nada. Está mais questionando a palavra do que absorvendo a palavra. E aí, meu filho, praticamente a pessoa está desviada. Sabe? Dentro da igreja, na casa de Deus. O crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, irmão, ele tem alegria no coração. Ele tem alegria. Ele tem vontade, desejo de pregar, de adorar, sabe? De vir para a igreja, estar no culto, presente. Sabe? Quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele sempre vai querer mais. Ele sempre quer mais de Deus. Ele não para. Olha só, Pedro, ele parou. Pedro, quando o soldado chega para prender Jesus, ele puxa a espada, porque estava vazio, ainda estava muito cheio de si, muito altivo. Mas quando ele está no Pentecoste, sabe? Porque lá no Pentecoste houve lá uma promessa, o cumprimento da promessa, que viria o Espírito Santo, sabe? E ia revestir de poder ali o povo de Deus. E eles estão lá buscando a Deus, orando. Quando de repente o Espírito Santo entra na casa, entra nos corações, começa, sabe? A primeira coisa que Pedro vai falar é pregar, meu filho. Ele vai começar a pregar ali. O povo vai dizer, tão embriagado, tão bêbado. Aí Pedro levanta a voz, já começa a pregar. E ali é com ousadia, é com intrepidez, sabe? Uma pregação que se converteram 5.000 almas. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem sede para pregar a palavra. Ele quer ganhar alma para Jesus. Ele não vai se intimidar, não vai se, sabe, se acovardar, não. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus se reuniram, chamaram Pedro e vai dizer, ó, está proibido pregar. Está proibido de pregar no nome desse Jesus aí. A partir de hoje, se vocês pregar, vocês vão ser presos. E aí? O que foi que Pedro disse? A palavra vai dizer, e Pedro cheio do Espírito Santo. Nós não podemos deixar de pregar essa palavra. Sabe? Nós não podemos deixar de pregar. Aleluia. E agora Pedro está, sabe, audacioso. Porque Pedro não está mais cheio de si, não. Pedro agora está cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Ele vai dizer, pode até me matar, pode açoitar, pode fazer o que for, mas eu não vou deixar de pregar o nome dele. Não vou. Naquele tempo eu deixei. Naquele tempo eu parei. Eu, sabe, neguei. Mas agora eu não nego mais. Mas agora vocês podem até me crucificar. Se quer me crucificar, coloca de cabeça para baixo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Só quando está cheio, meu filho, ela não está preocupada com nada, ela não tem medo de nada.
sabe? Ela prega, ela fala, o inimigo vai se levantar, vai tentar intimidar, sabe? Vai tentar de tudo, mas ele não deixa de falar no nome de Jesus. Então é uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, pessoa audaciosa, ousada, que não vai se intimidar com nada. Agora o que se vê hoje, irmão, é os crentes tudo, sabe, vazio de Deus. Na hora de falar, só sai, sabe, coisas que não edificam. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então a gente tem que se encher de Deus. Se encher de Deus, só vai sair coisa boa. Se encher da palavra, só vai sair Jesus te ama, Jesus é contigo, Jesus tem uma grande obra na tua vida. Se encher da palavra de Deus, só vai sair coisa boa. Agora se encher do que não presta, só vai sair coisa ruim. Tem pessoas hoje que infelizmente é assim. Em vez de se encher da presença do Espírito Santo, se enche de coisa ruim. Vai se encher de coisa ruim, sabe? Em vez de se encher de coisa boa, vai se encher de coisa ruim, sabe? Nós temos que se encher de Deus cada dia mais. Se encher da palavra de Deus, para quando as pessoas olhar para nós e realmente ver Cristo em nós, ver a presença de Deus em nós. Amém? As palmas louvam o Todo-Poderoso. Se encha, meu filho, se encha da presença de Deus, se encha da graça de Deus. Aleluia. A cada dia está sentindo que está fraco, meu filho, se enche, né, do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, confusão, briga, discórdia, né? Não vos embriagueis com o vinho em que há morte, mas enchei-vos do Espírito. O crente só presta cheio, viu? Crente vazio não presta para nada, só dá trabalho. Só dá trabalho na igreja. Faz nada, só arruma trabalho para o pastor, só arruma confusão, né? O crente vazio. Agora o crente cheio do Espírito Santo ajuda na igreja. Ele ajuda o pastor, ajuda a obra, né? É bênção de Deus, né? É por isso que todo dia nós temos que estar cheio, querido, cheio do Espírito Santo, sabe? Porque é Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. É Ele que nos dá força a cada dia. É o Espírito Santo nos dá força, sabe? Nos sustenta, nos levanta. É Ele que nos guia. Então a cada dia nós temos que se encher mais e mais até transbordar. Aleluia! Deus em Cristo abençoe a amada igreja. Vamos louvar. Aleluia! Eita, agora vamos louvar. Colocar bem ali, que ali o pastora Nádia. Aleluia. Glória a Deus. Só da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Ele é que é digno de adoração. Amém. Glória te damos, Senhor. Aleluia. Ele está aqui. Glória te damos, Senhor.
Glórias te damos. Aleluia. Aleluia. Oh, grande Deus. Aleluia, Senhor. Nos consagramos ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvor, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti o meu viver. Cantarei, cantarei as tuas obras, pois em tuas mãos Oi. celebrarei a ti, meu Rei, o meu viver. Cantarei, cantarei as tuas obras, pois em tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo que nele há. Toda a terra celebra a ti o cântico de júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti o cântico de júbilo, pois tu és um Deus criador. Pois tu és um Deus criador. Pois tu és um Deus criador. Aleluia. Aleluia. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória,
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Glória te damos. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. A tua presença, Senhor, seja real neste lugar, Pai. Clamamos por ti, clamamos pela tua presença. Que o teu Santo Espírito venha se fazer presente neste lugar. Jesus, eu quero declarar o teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar o teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declare que há esperança, liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Jesus, eu quero declarar o teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, sai agora. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia.
Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clamo o santo nome, Jesus. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer